E agora, mais uma aula da Home University. Sua casa, sua universidade. Ele corria dessas coisas. Há um texto em Mateus, que eu morro de dar risada, que fala que ele correu para uma casa e se escondeu. O próprio Jesus se escondeu numa casa, mas acharam Jesus. E diz em Lucas capítulo 5, quando a sua fama se estendeu, aí que ele ia para o deserto orar. Está escrito lá. A gente não, quando a fama se estende, a gente lança CD, lança livro, lança site, vai lá para a Globo, põe a carinha no SBT, põe a carinha não sei aonde. O evangelho hoje faz o caminho ao contrário. Quando a coisa crescia, Jesus corria. Aqui quando cresce, a gente vai para cima porque tem que divulgar o nosso nome. Na verdade o nome dele ele era divulgado pelo que ele fazia, pelas obras que ele fazia. Então ele deixava, ele corria dessas coisas, Jesus. É interessante isso aqui, ele é totalmente diferente do que a gente pode pensar hoje, do que se faz. Aliás, os amigos meus foram num programa aí de televisão muito famoso, de uma rede muito famosa, e eu falei, olha, se é um programa evangélico, a gente vai. Programa que é de secular tem que ter muito cuidado e pode ser uma armadilha. Mas foram, ia pôr a carinha, né, lá, ia mostrar, divulgar, nome, e foram por causa disso. Chegou lá, o programa tinha dois temas. Um tema era eles, a música gospel, e o outro tema era as novelas psicografadas. E aí ficavam lá entre eles os médios falando, e daqui a pouco cantavam um hino, e o diabo dizendo, isso é tudo igual, não preocupa não, que tem tudo igual, não tem diferença nenhuma, que essa é a prédica do anticristo. Então o que acontece? A gente faz o mesmo processo de José. José chegou tão perto da mulher de Potifar, ele era íntegro, José era um homem de Deus. José cabia nesse conselho aqui, era um homem de Deus. Ele e Samuel são os dois depois de Jesus que não riscam, não tem pecado sobre ele escrito na Bíblia. Mas ele chegou tão perto da mulher de Potifar, que quando foi escapar, ela segurou a túnica dele. O problema não é chegar perto, é deixar uma túnica lá. E aí eu quero ver como é que a gente vai sair dessa depois. Ele era íntegro, ele não pecou. A gente entende por fé, mas chegou muito perto. Jesus, ele quando ficou sabendo, vou sair daqui porque eu não quero fama. Eu vou correr. Aliás, ele falava assim, eu vou te curar, mas não fala para ninguém, fica aí entre nós. Né? Ele tinha essas questões, ele tem umas coisas interessantes. Jesus era demais, era fora de série. Então ele inicia ali o seu ministério. Na verdade, ele vai dar início ao ministério entre os gentios aqui nesse capítulo, o início dele, do ministério dele. Eu vou para Israel esse ano, mais uma vez, para fazer um documentário no poço lá de Jacó. Hoje o poço lá não é o poço daquela época. Fizeram construções em volta. Existem algumas dúvidas arqueológicas, mas o local é ali, sinceramente é ali. Ele para então naquele poço. O meu professor de mestrado nos Estados Unidos, o Dr. Alan Mobifito, ele escreveu uma coisa que eu quero reproduzir para vocês aqui, sobre essa questão de começar bem. Jesus começa bem e termina bem. Quem começa bem, vai bem e termina bem, é vitorioso. Quem começa bem, vai mal e termina bem, é determinado. Quem começa bem, vai mal e termina mal, é desanimado. Quem começa mal, vai bem e termina bem, é empreendedor. Quem começa mal, vai mal e termina bem, é esperançoso. Quem começa mal, vai mal e termina mal, é um fracassado. A pergunta é, como é que você quer fazer? Como que você quer ser lembrado? Gente, quando eu vou a um enterro, por exemplo, então eu tenho o costume de ficar andando nas lápides, olhando o pessoal, quem era, quem não era. De vez em quando uns amigos falam, que isso, está aqui, não falou comigo. Então, o que eu fico vendo, quem eu não conheço, existe um risquinho, um hífen, que fica, nasceu em 1947 e morreu em 2017. Está lá um risquinho. E eu pergunto, por que o cemitério faz aquilo? Pega a vida do cara toda e joga no risquinho. Eu fico perguntando, o que aquele risquinho significa para esse túmulo? O que esse cara fez? Foi dentista, foi gari, foi prefeito, foi o quê? Foi um professor, foi pastor, foi missionário? O que ele fez na vida desse homem, essa mulher, este homem? Porque o cemitério reduziu no risquinho. A minha pergunta é, como é que vai ser o teu risquinho? Como é que você vai riscar então? Que alguém vai lá para aquele risquinho pensar o que de você? Porque no meu caso foi o seguinte, a eternidade daqui para trás é uma linha que eu não consigo ver. Daqui para frente é uma linha que eu não consigo ver. E em 1966, Deus fez uma cisão aqui, me colocou aqui dentro. E eu vou sair em 2067, lá embaixo, com 96 anos. Então,
A pergunta é, o meu risco, como é que vai ser riscado? Como é que teu ministério vai ser lembrado depois que você for embora, se Cristo não voltar? Como é que vão dizer a respeito de você? A minha preocupação não é o que você faz agora, é o que você vai deixar depois. Então Jesus começou bem, riscando bem, e nós hoje fazemos parte do seu risco. Glória a Deus, amém? Então a pergunta é, o que você quer deixar, o que você quer fazer? E o cemitério é o local mais fértil do mundo, é o local mais, não é a Serra Pelada, não é as minas de petróleo que tem sabe, não é o pré-sal, é o cemitério. Ali tem gente, ali tem advogado que nunca advogou, ali tem escritor que nunca escreveu um livro, ali tem prefeito que nunca liderou uma cidade porque tinha o dom, talento, habilidade e não fez nada e morreu com aquilo. Então está ali, os maiores nomes estão enterrados ali, sem nenhuma produção. Então, pelo menos na hora de ir embora, vamos ter o que deixar um risco bem feito, um ministério maravilhoso na presença de Deus. O versículo continua assim, ó. E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, uma cidade chamada Sicá, junto à herdade de Jacó, que deu a seu filho. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, porém, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte. E era isso quase a hora sexta. Repita comigo, faça o necessário, mesmo quando não seja lógico. Nesse texto, nós vamos ter duas características de pastores aqui. Pastores de poço e pastores de mercado. Qual pastor que você é? Jesus parou naquele poço cansado. Ele estava cansado, ele precisava de um hotel, de uma boa refeição, de um banho, mas ele parou ali porque Deus tem uma agenda com ele naquele poço. Era necessário passar, mas não era necessário passar. Como é isso, pastor? É como nós. Era necessário que Cristo nos salvasse, mas não era necessário que fôssemos salvos. Era necessário que Ele nos curasse, mas não é necessário que Ele nos cure. Ele faz por amor, Ele não precisa fazer o que Ele faz por nós, não precisa. E Ele sai da rota, presta atenção. Israel tem a planície do Mediterrâneo, a Alta Galileia, a Baixa Galileia, a Judéia, o Negev e a Península do Sinai. Aí vem o Vale do Jordão, começa do Monte Hermon, o Monte Colinas do Golã, Gileade, Amon, Moabe, Pisga, Nebo, aí vem o Negev, aí no meio tem o Vale do Jordão. O Vale do Jordão, aí vai para cima tem o Líbano, a Síria, a Jordânia e a Arábia Saudita e depois o Egito. Jesus estava indo por um caminho chamado Caminho do Vale do Jordão na época, hoje é Nacional 10, mudou. Mas ele estava subindo para a Galileia. Ele não precisava entrar 26 quilômetros, sair da sua rota. Ele não precisava ter ido, era só continuar a rota, ele ia chegar no caminho que ele estava proposto aí. Meu microfone parece quieto aqui, só um pouquinho. Eu estou gravando para vocês, espera aí. Pois subiu aqui. Aleluia. Eu estou gravando para os irmãos depois para ter material em mãos aí gravado nos seus apps aí, sua rede social. Jesus então ele sobe o Vale do Jordão, ele não precisava sair. Aquela saída não estava legal, mas era necessário nesse caso. Sabe por quê? Quem opera pela agenda de Deus não opera por si mesmo. Jesus nos dá uma agenda para cumprir como pastor. Na hora que você começa a colocar a agenda para Deus, você virou pastor de mercado, pastor negociador. E Deus espera homens que atendam a sua agenda. E eu não estou falando de qualquer pastor não. Se fosse a gente, minha boca, mas aqui é Jesus, o cara. Ele próprio saiu da rota. E por que eu não posso sair da rota? E por que tem que ser como eu quero que seja? Tem pastor que tem um hino próprio que está assim, ó. Agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? É a unção general. Então, é difícil quando você quer ditar para Deus a agenda. Sabe quando você está no ministério e você fala, o que eu estou fazendo? Isso aqui não é necessário fazer. Mas nesse caso porque você tem a agenda de Deus. Sabe quando Abraão saiu de lá da Suméria e foi para Arã, lá em cima, 996 quilômetros subindo? Ele saiu de um local fértil, era um local de alta civilização, lá o local de Hammurabi, dos acadianos. O Abraão estava assim, ele tinha terras, ele era um cara assim de muitas posses. E eu posso ver os vizinhos perguntarem, mas onde é que você vai, Abraão? Com a Sara? Não eu vou subir aí, depois vou descer. Como é que você vai fazer? Não sei, eu vou caminhando. Onde você vai? Eu não sei para onde eu vou, eu sei com quem estou indo. Atenção, esta aula continua no próximo